Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num tema que é o coração da fé cristã, a Cristologia. Quem é Jesus Cristo? Essa pergunta ecoa há 2000 anos e as respostas definem tudo. Vamos explorar como um importante livro de teologia sistemática desvenda essa questão, usando a Bíblia e a história da Igreja como guias. A ideia central do livro é cristalina. Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, unidos em uma única pessoa. Ele é eterno, existindo antes de tudo. Encarnou por meio de uma concepção virginal. Viveu uma vida sem pecado, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Hoje, ele atua no céu como nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós. A nossa salvação depende inteiramente do que ele fez na cruz, um sacrifício que foi necessário por causa do nosso pecado e totalmente eficaz por causa de quem ele é. Para construir essa doutrina, o livro não parte do zero. Ele se apoia em pilares históricos. Os grandes concílios da Igreja Antiga, como o de Nicéia, em 325, e o de Calcedônia, em 451, são fundamentais. Nicéia afirmou que Jesus é gerado, não criado, e consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma essência divina que o Pai. Já Calcedônia detalhou que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, existem sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação, na única pessoa do Filho. Esses concílios funcionam como uma régua, um padrão de ortodoxia para toda a discussão que se segue. Claro, a base de tudo é a própria Escritura. Os autores bíblicos, como os apóstolos e evangelistas, nos dão o fundamento. O Evangelho de João começa declarando a divindade de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mais tarde, Tomé adora Jesus ressuscitado, dizendo: Senhor meu e Deus meu. Paulo, em Romanos e Tito, também o chama de Deus. Ao mesmo tempo, a Bíblia mostra sua humanidade real. A carta aos Hebreus e o Evangelho de Lucas destacam que ele teve um corpo, sentiu fome, cansaço e emoções. A própria autoconsciência de Jesus, quando ele diz: Eu e o Pai somos um, ou perdoa pecados com autoridade própria, revela sua identidade única. Para entender o que é certo, às vezes precisamos entender o que é errado. O livro também analisa as heresias, os desvios que a Igreja refutou ao longo da história. Grupos como os gnósticos, que negavam a humanidade real de Cristo, ou os arianos, que negavam sua plena divindade. Havia também os nestorianos, que dividiam a pessoa de Cristo, e os monofisitas, que confundiam suas naturezas. Cada uma dessas correntes, de um jeito ou de outro, desmontava o mistério da união hipostática. O livro mostra por que essas visões não se sustentam nem pela Bíblia, nem pela lógica da salvação. Se Jesus não fosse plenamente humano, não poderia nos representar. Se não fosse plenamente divino, seu sacrifício não teria valor infinito para nos salvar. Vamos falar dos títulos de Jesus, porque cada um deles revela algo sobre quem ele é. Jesus é a forma grega de Josué, que significa o Senhor salva. Aponta para sua missão. Cristo, ou Messias em hebraico, significa ungido. Ele é o profeta, sacerdote e rei prometido no Antigo Testamento. E o título Senhor, ou Kyrios, em grego, é especialmente poderoso. Na tradução grega do Antigo Testamento, era a palavra usada para o nome sagrado de Deus, Ikiagadabluagá. Chamar Jesus de Senhor era uma confissão clara de sua divindade. Outros títulos são igualmente importantes. Filho do Homem, vindo do livro de Daniel, era o título favorito de Jesus para se referir a si mesmo. Ele o usava para falar de sua autoridade para julgar o mundo e perdoar pecados. Já Filho de Deus não fala apenas de um relacionamento especial, mas de uma identidade única com o Pai. Por isso ele aceitava adoração,
algo que só Deus pode receber. O núcleo da doutrina é a coexistência perfeita de sua divindade e humanidade. A divindade de Cristo não é uma invenção tardia. É uma confissão clara do Novo Testamento e do próprio Jesus, que se colocava acima da lei e reivindicava ser o Eu Sou, o nome de Deus no Antigo Testamento. As implicações são enormes. Em Cristo conhecemos Deus de forma definitiva. Nele, temos uma redenção eficaz. E a Ele devemos adoração. Sua humanidade também era completa. Ele teve um corpo que sofreu, morreu e ressuscitou. Teve uma alma com emoções, vontades e pensamentos. Ele cresceu fisicamente, socialmente e espiritualmente, como Lucas nos conta. As genealogias em Mateus e Lucas o inserem firmemente na história humana. Ele não era um fantasma ou uma aparência, mas um homem de verdade. E como essas duas naturezas coexistem? Através da união hipostática. Seus atributos divinos, como onipotência e onisciência, e seus atributos humanos, como cansaço e emoções, pertencem à mesma e única pessoa, sem confusão. Durante sua vida na Terra, ele voluntariamente limitou o uso de seus poderes divinos, em um estado que chamamos de humilhação, mas nunca deixou de ser Deus. A história da salvação se desenrola em sua vida. A concepção virginal não é só um milagre, mas o cumprimento de profecias. Sua vida, desde o nascimento humilde, passando pela infância obediente e pelos anos ocultos em Nazaré, até o início de seu ministério público, com pregações, milagres e parábolas, tudo isso faz parte do plano redentor de Deus. As inúmeras profecias messiânicas cumpridas em sua vida, sobre sua linhagem, local de nascimento, ministério, sofrimento e ressurreição, são como um selo de autenticidade divina em sua biografia. Chegamos então ao clímax, a paixão. A trajetória até a cruz, a crucificação e o sepultamento são fatos históricos com um profundo significado redentor. Mas a história não termina no túmulo. A ressurreição é o fundamento da nossa fé. Jesus ressuscitou com o mesmo corpo, agora glorificado, provando que a morte foi vencida e que seu sacrifício foi aceito. É por causa da ressurreição que ele pode, hoje, exercer seu ministério celestial de intercessão por nós. Mas por que a cruz era necessária? A expiação é a resposta. Por um lado, temos a santidade e a justiça de Deus, que não podem simplesmente ignorar o pecado. Por outro, a condição pecadora de toda a humanidade, que nos separa de Deus. Nenhum esforço humano, nenhuma boa obra ou ritual poderia resolver esse problema. Era preciso um sacrifício. A expiação é a obra vicária de Cristo, ou seja, ele agiu em nosso lugar. Foi um sacrifício substitutivo que nos reconcilia com Deus, paga a nossa dívida e nos liberta do poder do mal. O resultado? Perdão, reconciliação, uma nova aliança e a segurança eterna que temos nele. Em resumo, o livro defende com a Bíblia a tradição da Igreja e a razão teológica que Jesus Cristo é o Deus eterno que se fez plenamente humano para salvar seres humanos reais. Ele cumpriu as Escrituras, morreu, ressuscitou e hoje reina e intercede por nós. Qualquer visão que diminua sua divindade ou dissolva sua humanidade não é apenas uma opinião diferente, mas uma repetição das antigas heresias que a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, já rejeitou. Compreender quem Jesus é, em toda a sua glória e humildade, é a chave para entender todo o resto. Espero que esta jornada pela Cristologia tenha sido esclarecedora para vocês. É um assunto profundo, mas absolutamente essencial. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo mais sobre as verdades da fé cristã, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!